Então, vamos estudar um pouco dos mecanismos. A gente vai abordar 6 mecanismos principais aqui. Esses 4 primeiros podem acontecer nas lesões reversíveis e irreversíveis, um pouco mais de uma do que na outra. Quando a gente chega nesses 2 últimos aqui, eles já são quase a via final efetuadora da lesão irreversível. Tá? A gente vai passar por cada um deles. Começando por aquele que talvez seja o mais didático e mais comum dos exemplos. Depressão de oxigênio. Tá? Depressão de oxigênio tem um efeito, pode acontecer por uma série de motivos. Como eu falei, vamos pegar aqui o exemplo de uma isquemia. Eu fechei um vaso, um ramo da coronária, e vou infartar o meu cidadão. O que acontece? Primeira coisa, quando falta oxigênio, é que falta fosforilação oxidativa. Tá? Mitocôndria não consegue fazer fosforilação oxidativa. Primeiro impacto disso, reduz a ATP. Reduzir a ATP é um péssimo prognóstico para uma célula. Tá? Porque pode acontecer uma série de coisas. Primeira delas, eu tenho que conseguir manter as minhas bombas funcionando de algum jeito. Então, vamos gerar ATP, mesmo que seja de uma forma ineficiente. Vamos fazer glicólise anaeróbia, né? Produzir uma merreca de ATP e gerar ácido lático. Eu gero uma quantidade tão grande de ácido lático, porque eu preciso gerar ATP, que o organismo não é capaz de metabolizar todo esse ácido lático e eliminar todo ele. Então, isso gera automaticamente uma diminuição de pH. Isso acontece dentro da célula, levando àquele fechamento. Isso é um ambiente hostil para o material genético. Baixo pH destrói material genético. Então, o que a célula faz? Ela empacota todo o DNA dela junto com as suas estonas ali para deixar aquilo menos acessível a esse microambiente ácido. Algum ácido lático sai dessa célula também, né? E se ele está em quantidades muito elevadas, ele pode também gerar um processo sistêmico, como, por exemplo, uma acidose metabólica. Tá? Mas ele tem um efeito muito grande dentro da própria célula, participando dessa redução de pH. Ao mesmo tempo, eu estou consumindo para isso o meu glicogênio, para poder fazer essa glicólise anaeróbica. E, portanto, eu estou deixando menos nutriente para a minha célula, limitando, portanto, a sua capacidade adicional de síntese proteica, de todas as outras coisas para as quais ela depende de energia. Ao mesmo tempo, essa perda de ATP vai reduzir a função das minhas bombas de sódio e potássio, que mantém o equilíbrio iônico celular, e a hora que eu perco esse equilíbrio iônico celular, eu vou começar, além de fazer um baita efluxo, baita influxo de cálcio e um efluxo de sódio, abrir um monte de canal que depende, em condições normais, dessas bombas funcionantes, como são, por exemplo, canais de cálcio. Então, em última instância, o que acontece? Entra um monte de sódio por causa da falha da bomba. Sódio puxa água. Isso explica o edema celular. Por que essa célula fica edemaciada? Tá? Porque ela entra muito sódio, puxa água junto. Ao mesmo tempo, a perda dessa bomba faz com que eu tenha abertura de uma série de canais de cálcio e eu não tenho mais ATP suficiente para movimentar aquelas bombas de cálcio que ficam sequestrando cálcio dentro do retículo endoplasmático, dentro da mitocôndria ou fora da célula. Então eu aumento a quantidade de cálcio no citoplasma, daqui a pouco a gente vai ver o que isso faz, mas em geral esse complexo aqui de perda de equilíbrio iônico vai favorecer o edema do retículo endoplasmático, da célula como um todo. Esse edema vai alterar a estrutura de membrana e vai favorecer a perda dos microvírulos e a formação dessas bolhas. Tá? Essas bolhas também são associadas ao processo de perda proteica. A gente vai ver mais para frente que a destruição do citoesqueleto da célula nessas situações diminui o ancoramento da membrana e faz com que ela forme essas bolhas. Ao mesmo tempo, esse
essa redução de ATP é uma sinalização de que eu não tenho energia, portanto não vamos sintetizar proteína, e isso leva a um descolamento dos ribossomos. Os ribossomos saem do retículo endoplasmático, já que eles não vão precisar ficar lá para traduzir a proteína e jogar para dentro do retículo para fazer as metilações todas. Tenho, portanto, redução de síntese proteica em geral, inclusive aquelas proteínas que servem para carregar lipídios, né? Como, por exemplo, as moléculas de lipoproteína que carregam gordura na forma de colesterol. Isso vai favorecer a deposição de lipídios dentro da célula, principalmente naquelas células que metabolizam lipídios, né? Esse lipídio que seria liberado, acoplado com proteínas e liberado para a circulação, para ir para o tecido adiposo, por exemplo, não vai mais, vai ficar concentrado ali naquela célula, tá? E pode ser tóxico para ela. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tudo que está acontecendo na membrana da célula está acontecendo em tudo que é organela, em todas as organelas que têm membranas. Por exemplo, na mitocôndria, tá? A mitocôndria pode ser afetada por causa dessa falta de ATP, tá? Então ela faz um feedback positivo para ela mesma aqui, como falta ATP ela não consegue funcionar direito, mas outras situações podem causar dano mitocondrial, como por exemplo o excesso de cálcio, esse mesmo cálcio que foi liberado por causa da falha das bombas de cálcio e abertura dos canais. Radicais livres de oxigênio e situações em que eu tenho peroxidação lipídica, né? Esses radicais livres podem oxidar lipídios de membrana, e quando eles oxidam lipídios de membrana, eles afetam não só a integridade da membrana plasmática, mas de todas as organelas. Isso leva à formação na membrana da mitocôndria daquilo que a gente chama de poro de permeabilidade transitória. A membrana da mitocôndria ela é muito particular e a integridade dela é fundamental porque é nesse microambiente que a gente tem a cascata de fosforilação oxidativa. Se eu tenho buracos, poros de permeabilidade sendo abertos nessa membrana por causa de peroxidação lipídica, por exemplo, porque essa camada não está bem formada, eu perco cátions e eu não consigo fazer a fosforilação oxidativa de forma adequada, tá? E isso vai fazer com que eu tenha uma redução na produção de ATP. Por quê? Porque esse poro tira o potencial de membrana, aquele potencial que é fundamental para você fazer a escadinha da fosforilação oxidativa, tá? E sem ATP, eu potencializo essa via toda aqui, tá? Ao mesmo tempo, e que pode acontecer em conjunto com isso ou isoladamente, eu posso ter a liberação de algumas substâncias, de uma substância em particular que fica aqui entre as membranas externa e interna da mitocôndria, que é o citocromo C, tá? Tem outras proteínas, mas o citocromo C é o mais importante. E o citocromo C, quando é liberado no citoplasma, do mesmo jeito que a troponina, que é citoplasmática, sai e cai na corrente sanguínea, o citocromo sai da membrana da mitocôndria e cai dentro do citoplasma da célula. E isso, para a célula, sinaliza que eu tenho um dano mitocondrial importante. Dano mitocondrial importante para a célula é quase uma marca para ela de que ela não vai conseguir dar conta desse processo. Esse aqui é um dos principais mediadores intrínsecos da apoptose. Quer dizer, quando eu tenho a liberação desse citocromo, eu vou ter a célula desenvolvendo aqui uma cadeia de reações até que ela entre num processo de apoptose, tá? Então eu posso ter tanto a necrose como a apoptose, a via final comum aqui da lesão, havia as duas possibilidades dentro da lesão irreversível da célula. É óbvio que isso pode acontecer ainda numa fase reversível, mas isso precisa, depois de uma determinada alteração, quando eu tenho muita permeabilidade de membrana perdida, como vocês viram, é um critério definidor, isso vai caracterizar
a irreversibilidade. Tá? Cálcio. A gente já falou como que esse cálcio entra, né? Ele pode ser por esses danos de falta de ATP, qualquer dano direto que afete o canal de cálcio. Mas o mais importante aqui não é necessariamente como ele entra, mas o que ele faz dentro da célula. Tanto aqui, quando você tem a lesão direta, mas ele tem uma interligação grande aqui com essa lesão do ATP. O cálcio dentro da célula é um dos principais eventos que vai levar à lesão irreversível. É ele que vai empurrar a célula do telhado. Tá? Por quê? Porque ele vai ativar uma série de enzimas. Por exemplo, fosfolipases, que quebram fosfolipídios de membrana, detonam ainda mais aquela membrana plasmática. Além disso, ele ativa proteases, enzimas que quebram proteínas. Ora, essa ativação é só para ocorrer na célula, né? Para destruir outras coisas, para fazer digestão, ou dentro de organelas onde ele está sequestrado, como o lisossomo. Nesse caso, como o cálcio está dentro do citoplasma, ele vai ativar essas enzimas dentro do citoplasma. E ele vai começar a quebrar um monte de proteína. Proteínas de membrana, proteínas do citoesqueleto. Isso vai tirar o ancoramento da membrana e vai causar alteração permanente dessa membrana. Além disso, ele ativa endonucleases, enzimas que quebram o DNA. Tá? As endonucleases podem ser DNase, RNase, enfim. Eles vão quebrar material genético, quebrar DNA, outro ponto crucial e definidor de lesão irreversível. Tá? Além disso, ele ativa a ATPase, como se já não bastasse eu não ter oxigênio chegando, eu não conseguir fazer fosforilação oxidativa, a mitocôndria está detonada, não conseguindo fosforilar o pouco que usa para fosforilar com o pouco que tem de oxigênio, eu ainda tenho cálcio ativando a ATPase para quebrar o pouco ATP que eu consigo formar com glicólise anaeróbica. Tá? Então isso vai levar a um processo final de lesão irreversível. Tá? Então esses três mecanismos, embora eu tenha falado deles separadamente, eles atuam muito em conjunto, interligados, dentro da cadeia de eventos que vai levar a essa lesão irreversível. Tá? Um outro mecanismo que é importante, muito mais do que pela beleza feminina, por condições clínicas importantes, são os radicais livres. Tá? A gente tem uma série de situações em que esses radicais aparecem, estão bastante envolvidos no envelhecimento, as indústrias de cosméticos ganham milhões com antioxidantes, mas na prática, eles existem no nosso organismo como um todo. E fisiologicamente, porque respirar é um negócio que gera radical livre, tá? Ele é produto, em geral, da fosforilação incompleta do oxigênio, do processo de fosforilação oxidativa incompleta na mitocôndria, tá? Então, toda vez que eu tenho uma redução incompleta desse oxigênio, eu posso gerar esse radical superóxido aqui. Outras coisas podem levar à produção de radical superóxido, como, por exemplo, inflamação. Como esse treco é extremamente tóxico, é isso que uma série de células, como macrófagos e neutrófilos, usam para destruir bactéria. Tá? Radiação ionizante, como ultravioleta, por exemplo. Produtos químicos e lesão de reperfusão. Isso aqui a gente fala um pouquinho no próximo slide. Mas a gente tem produção disso o tempo todo. E o que o organismo faz com isso? O organismo usa mecanismos para bloquear esses radicais livres, para inativar esses radicais livres. São três principais, tá? Três enzimas principais: a superóxido dismutase, que converte esse superóxido em peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Isso aqui ainda é tóxico para a célula. Então eu começo a ter a catalase. A catalase que quebra a água oxigenada em H2 e O2 sem espécies reativas. Isso aqui é neutro. Então eu consigo neutralizar esse superóxido usando as duas enzimas. Tá?
Quando eu tenho esses radicais livres hidroxila, que é o terceiro grupo de radicais livres importantes, eu posso usar a glutationa, que converte múltiplas moléculas desse OH hidroxilado aqui com NH2O2, aí de novo eu tenho o efeito da catalase, que vai quebrar isso em um produto inerte. Então, ou superóxido dismutase mais catalase, ou glutationa mais catalase, vai favorecer a quebra desses radicais livres. Isso acontece fisiologicamente o tempo todo. Problema, quando eu tenho uma produção muito grande desse negócio aqui, e que essas enzimas não dão conta. Quando eu estou num processo de lesão, a minha fosforilação oxidativa está capenga. Portanto, eu formo muito mais desses radicais livres. E a minha síntese proteica está falha. Então, eu não tenho tempo suficiente para produzir mais dessas enzimas. Eu consumo essas enzimas rapidamente e eu começo a acumular radical livre. E esse acúmulo vai levar a oxidação, a peroxidação lipídica, ácidos graxos vão ser oxidados, lipídios de membrana vão ser oxidados e vão perder as suas funções. Proteínas vão ser oxidadas, tá? Com perda da sua atividade enzimática. Ou dobramento anormal, que no fim das contas vai fazer com que ela perca a sua função. E oxidação do DNA, que favorece, fragiliza e favorece quebras desse material genético, ou formação de mutações. Então, o problema não é eu ter radical livre, é eu ter radical livre em excesso e eu não conseguir neutralizar esses radicais livres. Com o passar do tempo, a gente tende a acumular a formação de radicais livres e reduzir a nossa capacidade de neutralizá-los. Por isso que eles têm alguma participação no envelhecimento, vocês vão ver numa aula específica, mas eles são muito úteis funcionalmente para a destruição de micro-organismos, por exemplo. Agora, eles são mais importantes do que isso. Em termos clínicos, é importante a gente lembrar de duas situações em que eles podem ser importantes. Tá? Uma delas é nessa situação aqui, uma situação de reperfusão. Imagina aquele paciente, aquele mesmo paciente que chegou com a dor do peito, você fez a curva enzimática dele, a curva enzimática dele estava no pico, um pouco mais para frente, já estava começando a descer, você virou e falou assim, vamos reperfundir, vamos fazer um cateterismo e abrir o vaso desse cara. A hora que você abre o vaso desse cara, as células que estão ali, tem um monte de célula morta, já, porque as enzimas já estão altas, a gente está vendo que tem um monte de célula morta, mas ainda tem um monte de célula que está na região mais periférica, que ainda não morreu, mas que está com lesão, que pode ser reversível ainda, certo? Aí você vai na ânsia e fala assim, beleza, vamos abrir esse vaso que eu quero salvar essas células que estão em lesão reversível. Você abre, coloca um catéter, faz um cateterismo, bota um stent, abre um stent, o sangue começa a passar. O que acontece? Eu forneço para essa célula uma quantidade enorme de oxigênio. Para uma célula que está com a mitocôndria detonada, que não vai fazer fosforilação oxidativa direito, que já consumiu tudo que ela podia de enzimas neutralizadoras de radicais livres. Eu vou ter uma bomba, uma tempestade de radicais livres sendo formada. Uma tempestade de toxicidade por radical livre. Portanto, aquelas células que eu queria salvar da lesão reversível, eu posso empurrar ladeira abaixo e piorar a minha lesão. Tá? Então, é isso que a gente vê em algumas situações. Você vê isso aqui, a função, né? É uma medida da função cardíaca. O indivíduo teve uma pré-isquemia e teve uma isquemia aqui no meio, e depois da reperfusão, ele continua piorando essa isquemia, tá? Depois de um tempo ele começa a dar uma melhorada. Por quê? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de lesão aqui. Lesão de reperfusão é um treco extremamente importante. Depende, obviamente, de quanto tecido foi lesado, de quanto tempo esse tecido ficou sem oxigenação. Tá? Justamente por isso, quando a gente vai abrir um vaso do indivíduo, no caso de uma suspeita de um infarto ou de um infarto propriamente, a gente tem de
tende a fazer isso no período mais curto possível. Porque se você demorar muito, você vai, dependendo do ponto da curva que você pegar, você não vai mais conseguir melhorar a vida dele. Pelo contrário, você corre o risco de perder mais célula miocárdica. Nessas situações, compensa você esperar um pouco mais, já dá por perdida aquela área que está perdida mesmo, tá? Espera o cara começar a entrar num processo de reparo, que já estabilizou, aí você entra para abrir, porque a hora que você abrir, você já vai ter a morte determinada das células, aquelas que estão em lesão reversível já reatingiram um certo equilíbrio, já refizeram seus estoques de antioxidantes e você consegue responder a isso de uma forma melhor. Significa que você não vai ter lesão de reperfusão? Não, você vai ter, mas você vai ter uma lesão menos catastrófica, tá? Uma outra situação que isso acontece é no transplante de órgãos. Pega um indivíduo que vai fazer um transplante renal, tá? Se você olhar a função renal em relação ao tempo, o que vai acontecer? Aquele rim está com uma função que ela é decrescente ao longo do tempo, porque ele está fora, ele não está sendo vascularizado, o rim do doador, né? Está lá esperando para ser colocado no indivíduo. Aí você coloca, sutura o vaso, tudo bonitinho, abre o vaso para perfundir o rim. O que acontece com a função renal? Vai lá para baixo. Depois, com o tempo, ela começa a se recuperar. Tá? O que é isso aqui? Lesão de reperfusão. Esse pico de queda é tanto maior, mais profundo, como mais alargado, quanto maior for o tempo entre a captação e a revascularização. Por isso que é fundamental você fazer esse procedimento muito rápido. Você tem um sistema que o órgão chegue rápido, que o paciente já está pronto para colocar esse órgão, porque você só tira o órgão do doador a hora que já está tudo certo. A hora que você já tem um paciente, para você usar efetivamente, para você queimar só o tempo de transporte. Porque você chega lá, tira o rim do cara, chega com o rim no hospital e fala, agora vamos botar o paciente que vai receber na mesa, você está perdendo segundos preciosos que, dependendo da quantidade de lesão de isquemia e reperfusão que você tem aqui, você inutiliza esse rim, tá? Isso explica porque que vários pacientes, logo após o transplante, às vezes precisam de diálise. Por quê? Porque a gente dá uma folga para esse rim lidar com todo esse radical livre, então o sangue que chega nele é um sangue que ele não precisa ter muito trabalho para filtrar, porque já está filtrado, né? Ele não precisa gastar muita energia para reabsorver eletrólitos, porque isso já está feito, tá? Para ele poder usar essa energia e o que resta de função dele para combater esse processo de isquemia e de reperfusão, tá? Então, tanto no caso de reperfusões em isquemias, como no caso de transplantes, isso aqui é um processo fundamental, tá? Professor, Oi. de gráfico. Esse gráfico é assim, ó, a gente tem um experimento, tá? Em que você tem, isso aqui é a função do miocárdio, tá? Do ventrículo esquerdo. Esse indivíduo está com uma função muito próxima do 100% antes da isquemia. Quando ele tem a isquemia está aqui, ó, tá? Isso aqui é o baseline, isso aqui é o pré-isquemia, aqui é a isquemia. Na isquemia, a função dele está nesse ponto. Quando eu reperfundi, ele continuou perdendo função. Por quê? Eu joguei um monte de oxigênio, ele fez um monte de radical livre, lesou mais um pouco aquele miocárdio e fez mais reperfusão. Depois de um tempo, 30 minutos depois, ele já está, isso aqui já estabilizou, quer dizer, ele já começou a ganhar um pouco de função, ele já começou a lidar melhor com esses radicais, tá? Então isso vai acontecer, essa é a curva normal. O que você só não pode fazer é fazer com que esse grau de perda que você tem aqui seja muito grande ao ponto de inviabilizar o órgão. Mas o que é o A e B? Isso aqui são, nesse ponto eles fizeram tratamentos
específicos com algumas drogas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, por isso que alguns gráficos estão mais altos, são algumas situações, algumas drogas em que você reduz um pouco essa capacidade, esse potencial de reperfusão, tá? Dependendo do tempo dessa lesão, ela pode se tornar reversível? Pode. Na verdade, tanto a lesão isquêmica em si, como essa lesão de reperfusão, ela pode se tornar irreversível. Tanto que, dependendo não só do tempo, mas da intensidade dela. Por isso que o momento em que você vai reperfundir é importante, porque se você reperfundir fora, no momento você vai causar um pico tão grande de radicais livres, que isso vai destruir a célula e vai causar uma irreversibilidade. Por isso que a chave disso é você atingir o ponto ideal em que você consiga, ok, você dá uma baleada na célula, porque não vai ter jeito de não balear, mas uma baleada que você consiga segurar e ter ela adaptada para viver depois. Por isso que o que vai entrar, vocês vão discutir isso muito na cardio, principalmente, na neuro também. A mesma coisa que você faz com acidente vascular cerebral isquêmico. Compensa ou não compensa reperfundir? Depende. Depende da relação custo-benefício. Se o risco de você destruir mais célula é menor do que você deixar como está, você reperfunde. Se você corre o risco de destruir muito mais e comprometer a função cardíaca do cara, por isso que você vai acompanhando com a curva de enzimas. Deu uma estabilizada, você olha, o cara está com a função cardíaca relativamente normal, está conseguindo bombear, fração de ejeção do ventrículo está boa, volume residual está baixo, deixa quieto. Faz depois um evento profilático para evitar outros infartos, mas deixa esse quieto, porque se você reperfundir demais, você corre o risco de empurrar ele ladeira abaixo. Tá? Não era aquela pergunta. Tá. Então, o ponto é muito tênue e você vai vendo o que está acontecendo. Você tem que fazer isso com o paciente na cara, senão não tem como. Porque, assim, esses processos de trombólise, que é dissolver trombo, de fazer stent, é um negócio que você não faz e manda o cara para casa, fica lá tranquilo, semana que vem você volta. Você bota o cara no UTI e fica monitorizando o cara o tempo todo, tá? Esse é o tipo de procedimento que você não faz nem no hospital secundário, você faz só no hospital terciário, tem que ter uma UTI dedicada para isso, tem que ter gente que entenda desse negócio, porque senão o cara desce a ladeira e você tá ali olhando, tá? Principalmente em algumas situações muito específicas, tipo acidente vascular cerebral isquêmico. Às vezes, em vez de você botar um stent, o que você vai fazer é dar um trombolítico, você vai dar uma substância que dissolve um trombo. Só que isso diminui a capacidade de coagulação do cara. Dependendo do momento que você faz isso, você tira a coagulação do cara, se ele já detonou um monte de vaso ali, ele começa a sangrar naquela área isquemiada e você não consegue parar o sangramento, porque você bloqueou toda a coagulação dele. Aí aquilo que é o acidente vascular cerebral isquêmico desse tamanho, vira o acidente vascular cerebral hemorrágico desse. Então, não compensa. Tá? Tudo isso para a gente chegar aqui, no dano de membrana que caracteriza a lesão irreversível. Então, seja por excesso de radicais livres com peroxidação lipídica, perda de fosfolipídios, seja por diminuição do ATP e impacto direto nessa redução da troca e da recalchutagem ali dos fosfolipídios, da síntese de fosfolipídio. Se eu não tiver ATP, eu não consigo sintetizar fosfolipídio, não tem jeito, né? Seja pelo aumento do cálcio, que vai ativar a fosfolipase e degradar fosfolipídio, ou ativar proteases e causar dano no citoesqueleto, porque nas proteínas de membrana, isso vai levar no fim e ao cabo a um dano permanente de membrana. E isso aqui vai caracterizar a lesão celular irreversível. Tá? Uma outra situação são as alterações diretas de DNA ou de proteínas, né? Um dos exemplos aqui, para a gente manter essa coisa dentro da discussão clínica, é a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou a doença da vaca louca, né? Na doença da vaca louca, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, uma doença causada por prions, que é uma proteína mal dobrada, que causa dano tecidual e morte neuronal. Por isso, esses indivíduos têm uma demência rapidamente progressiva. Eu vou perdendo neurônio, perdendo neurônio, perdendo neurônio, tá? Por quê? Porque
O dobramento normal, se vocês lembrarem lá da Biomol, ele é feito depois que você tem a tradução de proteínas, você tem aquelas chaperonas que podem ficar dentro do retículo endoplasmático rugoso, que vão pegar essas proteínas e vão interagir com elas para ajudá-las a se dobrarem na conformação tridimensional adequada, né? Nessas doenças eu posso ter um defeito dessas chaperonas e eu formo uma proteína que não só não tem atividade, como pode ser lesiva. Ele pode gerar uma proteína inativa, tudo bem, ela só vai acumular dentro da célula, mas eu posso levar a formação de uma proteína que tem algum efeito lesivo para a célula. Isso vai disparar um processo interno de lesão tecidual, em geral, desencadeando um processo de apoptose, né? Os estímulos que vêm da própria célula, em geral, acabam na lesão celular, indo para o caminho da morte programada, da apoptose, tá? Então, esse é um dos exemplos em que o defeito de dobramento da proteína causa uma doença específica, tá?